Olá, seja muito bem-vindo para mais um IES Objetivo, Inteligência Emocional e Soluções do seu Colégio Objetivo em Pedreira. Também você que nos acompanha de outros lugares pela primeira vez ou quem sabe já está participando aí dos nossos encontros, da nossa jornada da família, dos educadores. Seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que as nossas aulas vão ficando gravadas e você pode também recapitulá-las através do nosso canal no YouTube, esse mesmo que você nos acompanha. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações de aulas também, de formações. Sempre quando a gente estiver online aí você vai poder nos acompanhar também, tá legal? Quinta aula nós vamos falar hoje, você deve ter percebido um título chamativo, né? O que a ordem, a generosidade e o trabalho podem fazer com seus filhos, né? Qual é o benefício que essas virtudes, que são as virtudes que a gente diz aí da infância e adolescência, que formam muito a criança, o jovem e o adolescente, né? São virtudes indispensáveis que trazem para nós, vamos dizer assim, aberturas para outras virtudes depois na fase adulta. O que é que elas podem trazer como benefícios para o nosso dia a dia que a gente precisa conhecer, tá certo? E na última aula a gente falou sobre a importância das virtudes, né, para modelar o temperamento. Lembrando que nas outras aulas a gente foi falando do temperamento, do caráter, da personalidade e dissemos sobretudo que de nada adianta a gente conhecer o nosso temperamento se nós também não olharmos, nos atentarmos para os detalhes que precisam ser mudados dentro de nós também, né? Lembrando que nós estamos sempre nesse caminho de evolução, de desenvolvimento. Ora, nada amadurece mais a pessoa humana do que esse olhar voltado para si, esse reconhecimento das coisas que precisam ser mudadas. Porque ninguém está pronto, não é? Ninguém está perfeito, ninguém está como um produto acabado nesse mundo. Por quê? Porque é preciso evoluir, é preciso desenvolver-se, é preciso olhar para as habilidades e competências, mas também para as nossas tendências más e trazer o equilíbrio para tudo isso. E nós dissemos que a virtude tem um papel fundamental na maturidade do coração. Lembra que a gente falou que se tudo tivesse dado certo na nossa vida, se a nossa área afetiva estivesse sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma ferida, sem nenhuma janela killer, nós estaríamos com 25 anos de idade dizendo assim: eu tenho mais alegria em doar do que receber, né? Lembra quando a gente falou do equilíbrio do amor, o equilíbrio do afeto? A criança lá, recém-nascida, obviamente tem 100% de necessidade de receber amor e 0% de dar. Porém, o adulto ali nos 25 anos de idade já precisa estar equilibrado. Aliás, a balança da doação, do serviço, da entrega, do sacrifício, da honestidade, de todos os valores que alargam, dilatam o coração, precisa estar mais em doar-se do que receber. Essa é a saída do egoísmo, essa é a saída daquele mundo fechado para si mesmo. Lembra que a gente falou sobre isso? E por que é preciso trabalhar a afetividade? Por que a gente tocou nesse ponto na aula passada? Um dos grandes fatores é o amadurecimento, porque uma afetividade bem amadurecida gera pessoas responsáveis e comprometidas, não somente consigo mesmas, mas também com o mundo em que essa pessoa está inserida, com a sociedade, com a família. Por isso que hoje a gente vai falar de algumas virtudes que perpassam a vida da pessoa humana lá da sua infância até a sua vida adulta. Só que antes a gente precisa saber que essas virtudes elas são principalmente buscadas pelos filhos com os seus próprios pais. E de que forma que isso acontece? De que forma que o filho, olhando para o pai, de alguma maneira, mesmo que não diga e mesmo que ainda de forma inconsciente, busca em você essas virtudes que eu vou falar hoje? O que é que uma criança, e sobretudo depois um adolescente, busca nos seus pais? É o prestígio, o respeito, a reverência. Você que é um pouco mais maduro, mais velho, vai se recordar que talvez ali na sua educação, na educação dos seus pais, que você ouviu os seus pais te dizer, já era uma educação de muito mais reverência, né? Não é raro a gente ouvir dizer dos nossos pais ou dos nossos avós que ao sentar à mesa havia um silêncio, né? Nas refeições, ou até mesmo o olhar do pai já bastava para que ali, já soubesse que precisava de uma ordem ali, de uma disciplina. A gente tem sempre esse contato muito mais visual, até mesmo do que da fala, quando a gente ouve a educação dos mais velhos, não é assim? Eu lembro do olhar da minha mãe, eu lembro do olhar do meu pai, né? A gente ouve muitos antigos falarem sobre isso.
E ainda que os tempos tenham mudado, ainda que a educação, claro, né, com novos métodos, com novos instrumentos, no fundo a gente sempre vai buscar também, lá na tradição, pelo menos algum valor que talvez hoje esteja um pouco camuflado, um pouco perdido, até mesmo temerosos, né, de que a coisa desande dentro da nossa casa. A gente está sempre recorrendo àquilo também que deu certo lá atrás. E é justo que a gente faça isso, para que a gente viva a modernidade, ou seja, mesmo um espírito de progresso. Você não precisa desclassificar aquilo que deu certo lá atrás. Pelo contrário, a gente se vale daquilo que foi bom para poder trazer, agregar, né, numa educação que dê certo hoje também. E por que os nossos filhos, ainda que não seja como uma educação lá do passado, continuam buscando em nós, pais, em vocês, educadores, pais, a reverência, o prestígio, ainda que eles não digam isso. Porque o que dá prestígio a um pai e uma mãe é justamente uma vida virtuosa. O prêmio da virtude é o prestígio. É interessante porque certamente você é um pai e uma mãe que já esteve ao menos uma vez na sala de cinema com os seus filhos assistindo algum filme de super-herói, né? Tá em alta aí, seja ali Os Vingadores, né? Que foi uma saga extraordinária, né? Eu já fui mais lá pro Senhor dos Anéis, né? Enfim, essas epopeias, essas jornadas, essas trilogias, enfim, essas séries que trazem a realidade do herói. Por que é que o coração humano sempre busca uma virtude heróica na vida de alguém? Porque no fundo nós necessitamos de exemplos, nós necessitamos de itinerários, de caminhos que deram certo. E na vida do herói, de alguma maneira, ainda que a gente vá buscar recorrer lá na mitologia, por exemplo, lá na Grécia Antiga, a gente recorra às grandes epopeias, né? A vida ali de Ulisses, as Ilíadas contadas por Homero, Hesíodo. O que é que está presente na vida daqueles heróis? A sua fama. Os heróis queriam que a fama deles fossem cantadas, fossem contadas pelas gerações. Ainda que não fossem heróis tão virtuosos assim, né? Porque a gente vê uma série de heróis ali, né? Rabugentos, ou mesmo pessoas que até pareciam ter má índole, né? Mas no fundo eram grandes guerreiros, ganhavam as batalhas, né? A gente observa isso um pouco em alguns personagens dos Vingadores, né? Eu gosto bastante ali do Homem de Ferro, por exemplo, né? Que tem um semblante um pouco mais turrão, uma pessoa um pouco mais, né? Reservada e até orgulhosa, soberba, mas que no fundo, na hora do vamos ver, dá a vida, né? Aí está uma virtude, né? Uma virtude de alguém que se sacrifica, que morreria no lugar do outro, né? Por que é que tudo isso chama a atenção ainda dos jovens, ainda dos adolescentes? Porque o prêmio de uma vida virtuosa é esse prestígio, é uma vida valorizada, né? Mas com um detalhe muito significativo que eu trago aqui para nós hoje. A vida virtuosa não é só a vida da fama, da vida contada de geração em geração, mas sobretudo dos vícios vencidos, dos maus vencidos. Porque é que nós precisamos das virtudes para superar a nós mesmos, para superar aquilo que muitas vezes é sombra em nós, como a gente falava na aula passada, né? Para superar muitas vezes aquilo que ainda muitas vezes é tendência do mal dentro de nós, né? Ora, isso traz um prestígio muito grande, isso enobrece a vida do ser humano perante os seus filhos também. E a gente sabe, né, assim como são hoje os influencers que os nossos filhos seguem, né? Isso porque há uma diferença muito grande, né, entre educar uma criança e um adolescente. A gente vai ver isso mais pra frente, por exemplo, na jornada da adolescência, que vai ser a nossa próxima jornada, né? Que eu já convido vocês. A gente vai falar só sobre os adolescentes, vamos falar sobre os temperamentos na vida dos adolescentes, enfim, vai ser muito especial. Mas então, o que um filho busca nos seus pais é essa segurança, que faz acreditar na palavra dos pais. Isso é autoridade, né? A autoridade é fruto do prestígio, que é fruto da virtude. Essa é uma boa formação afetiva. É lógico que a nossa concorrência hoje, ela às vezes parece ser até injusta, né? A gente vê grandes lideranças, vê os influencers, que os nossos filhos talvez passam muitas horas ouvindo, seguindo, né? Copiando muitas vezes o jeito de ser, de falar, de se vestir. Enfim, a gente sabe que muitas vezes a gente sofre com essa realidade, né? Ou seja, a gente tem influencers, ídolos, que muitas vezes têm mais autoridade na vida dos filhos do que nós mesmos. Mas então, como é que a gente compete com esses, né?
de forma legal? Como que a gente consegue manter a nossa autoridade mesmo tendo tantas pessoas ao redor da educação dos nossos filhos o tempo todo? A sua voz, ela só vai ser forte se ela for sua. Isso é muito importante, né? A sua voz dentro da sua casa, ela só vai ser forte, ela só vai exercer autoridade se ela for realmente sua. E aqui eu não estou falando de uma voz forte enquanto exigente, que grita, que, né? Não precisa ser assim, né? Às vezes você tem essa necessidade, mas não é sempre. A gente sabe que uma educação o tempo todo na exigência não dá certo, mas o tempo todo também relaxada não dá certo. Então, esse equilíbrio é fundamental. A virtude traz o equilíbrio para nós, né? Então, essa voz forte que eu quero dizer é uma voz que seja sua, uma voz que dê segurança ao seu filho. Quando que a gente sabe que a autoridade está sendo realmente exercida dentro de casa? Quando os nossos filhos, muito embora expostos a todas as circunstâncias desse mundo, sentem segurança na sua palavra. Porque aquilo que você fala é aquilo que você é. Ele consegue enxergar isso. Por isso que a gente sempre costuma bater naquela tecla. O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não serve. Por que não serve? Ora, porque aquilo que você diz a todo momento, o seu filho está observando, né? A fase da adolescência, por exemplo, é uma fase de muita contestação, né? É a fase que o adolescente vai contestar, entram mais os porquês. Aquilo que você falava para uma criança e ela obedecia, ainda que ali o pranto, ao choro, um adolescente já é mais difícil, porque ele procura em você respostas que sejam convincentes. Porque ele escuta o influencer, ele escuta outra liderança, que às vezes tem um pensamento diferente do pai e da mãe dele. Mas como é que o seu pensamento vai continuar sendo exercido na vida dos seus filhos enquanto valor que você preza? Ora, quando a sua voz for sua mesmo e não a de outros. Quando a sua voz trouxer segurança, porque aquilo que você diz é aquilo que você é aquilo que você faz também. Isso é muito importante. Isso é uma vida virtuosa, é uma vida que vai trazendo prestígio para os nossos filhos também, né? Uma educação que não é uma educação autoritária, mas é uma educação com autoridade. Isso é importantíssimo. Você sabia que nós vamos então caminhando para algumas virtudes que são fundamentais no início da infância dos nossos filhos, na adolescência, preparação para a adolescência e na fase adulta? E eu gostaria de falar sobre essas virtudes no nosso encontro de hoje. Por exemplo, de 1 a 3 anos, a virtude que permeia a vida da criança se chama ordem. De 1 a 3 anos, a ordem. Como, por exemplo, o horário de sono, o banho e a alimentação, guardar brinquedos e objetos para não ficarem espalhados pela casa, ajudar a limpar aquilo que sujou, colocar a fralda na lixeira e alguma roupinha na gaveta, né? Olha que interessante. Aqui está a virtude da ordem, né? Então, horário de sono, banho e alimentação. Às vezes, nesses 10 anos de atendimento com pais, crianças, adolescentes, eu ainda continuo a ouvir, e é claro que agora num nível muito mais grave, muito mais sério, às vezes os pais vêm e dizem assim: Lucas, eu não consigo tirar o celular da minha criança. Quantos anos tem a sua criança? 4 anos de idade. Gente, né? Aqui está o poder da autoridade. Né? E, aliás, faz muito mal, é um malefício muito grande as telas, os smartphones para essas criancinhas, né? Que às vezes vão desregulando já o sono desde pequena. Ah, mas é mais fácil, se entretém mais a criança através das telas. Ora, por que se entretém mais as crianças através das telas? Porque no mundo virtual tudo está pronto, né? Tudo ali está sendo entregue para ela de mão beijada, está tudo pronto, ela não precisa exercer o seu engenho, a sua criatividade, a sua imaginação, né? É por isso que a criança que fica exposta desde cedo aos smartphones, tablets, enfim, às telas, ao brilho, ao lúdico, ela vai perdendo, ela vai crescendo uma criança mais preguiçosa na imaginação, no desenvolvimento cognitivo, na intelectualidade. Por quê? Porque ela já nasceu no mundo que está tudo pronto, ela não precisa ter engenho, né? Você se recorda, você que é mais velho ou já ouviu teu pai dizer como que ele brincava antigamente, né? E tinha que elaborar as brincadeiras, fazer casinha na árvore, enfim, elaborar os brinquedos, não era? Você precisava de um engenho, você não tinha boneca, você fabricava ela, né? Quanto eu ouvi minha mãe que fazia boneca com cabelo de milho, né? Então, veja, esse engenho vai se perdendo com um mundo virtual que está tudo pronto. Então, essa fase, ao menos da infância, é muito importante prezar por essas coisas, né? Regular essas coisas na vida da criança. E o sono, ele é totalmente atrapalhado
essa ordem é totalmente atrapalhada se no lugar nós vamos colocando outras coisas que mais despertam a atenção do que acalmam, do que trazem a serenidade que é preciso, por exemplo, na hora de um sono, né? O banho, alimentação, né? Comer de qualquer coisa, comer aquilo que quer, né? Ah, eu não consigo colocar uma ordem na alimentação do meu filho porque ele só come aquilo que ele quer. Ora, a gente precisa disso, né? Mas lembrando sempre, o que é que traz prestígio? O seu exemplo. Será que eu também não sou alguém que como sempre o que eu quero, na hora que quero, do jeito que quero, né? Será que eu sou um adulto que ainda continuo comendo comidas de criança, né? A minha alimentação, meu paladar ainda é um paladar infantil? Até isso precisa ser desenvolvido em nós, para que os nossos filhos aprendam a se desenvolverem também. Guardar os brinquedos e objetos, não mata ninguém, né? Caiu ali o brinquedo, brincou, deixou ali desarrumado, arruma, faz a caixinha para colocar os brinquedos, os objetos, né? Ajudar a limpar o que sujou, gente. A gente consegue notar no colégio quem aprende isso em casa. Caiu um papelzinho de bala, a criança vai lá e põe no lixo. Às vezes, eu já vi isso aqui no colégio, às vezes nem é dela, né? Mas ela vai ali, né? Se incomoda com ver a coisa suja. Por outro lado, tem muitos também que, né, passam por cima, não são capazes de limpar aquilo que sujou, tá sempre, né, deixando sua sujeira ali e tal, né? Por quê? Porque isso a gente traz de casa. A ordenação dessas coisas a gente traz de casa, né? Colocar a fralda na lixeira, alguma roupinha na gaveta. Veja, a gente tá falando de uma criancinha de 3 anos de idade, né? E você fala assim, nossa, mas é muito pequena. Ora, é uma coisa pequena, né? Que ela já pode ir sendo educada a fazer, entender o que é o certo, o que é o errado, vai ajudar lá na frente. Aí ela tem uma compreensão muito maior, muito mais positiva e respostas positivas também quanto a essas situações. Porque às vezes a gente cobra bons cidadãos somente a partir dos 15 anos de idade, né? E aí já passou tanto tempo dele continuando deixando sujo aquilo que ele sujou, né? Não sendo capaz de arrumar uma cama, de guardar uma roupa na gaveta, e a gente quer cobrar um cidadão eloquente, né? Um cidadão virtuoso nesse mundo, né? Então, quer dizer, essa educação é importante dentro da nossa casa. Dos 4 aos 7 anos de idade, obediência. Saímos da ordem e vamos falar da obediência. O que é obediência? Cumprir com os acordos, né? Obedecer com tranquilidade, entender que os pais exigem para o seu bem, cumprir com os acordos. Isso é fundamental. Às vezes o pai e a mãe perguntam, Lucas, devo falar isso para o meu filho? Devo deixar ele sem celular? Devo deixar ele sem isso? Devo deixar ele de castigo, disso, daquilo? Ora, o que você concordou com ele? O que você acordou com ele, melhor dizendo, né? Qual foi o combinado dentro de casa? Existe um combinado? Se não existe, para o adolescente, por exemplo, para a criança às vezes releva, mas para o adolescente é inadmissível. Se você tira algo do adolescente no qual você não combinou, isso vai ficando cada vez mais complicado para ele, né? Entender o porquê que isso está acontecendo com ele, né? Ele vai te chamar de ditador, de ditadora mesmo, né? Mas o combinado não é caro. Isso é importante a gente ter em mente, né? Por quê? Porque isso vai trazer tranquilidade na obediência também. Entender que os pais exigem para o seu bem necessita desse acordo bem concreto, bem cumprido. Ah, e se você combinou, fazer. Porque às vezes eu sei que tem pai e mãe com o coração um pouquinho mais amolecido que combinou, o adolescente pisou na bola e aí vai lá, passa a mão na cabeça, fala assim, na próxima então você melhora, né? Ou ainda tem aquela ameaça, né? Ó, dessa vez passa, mas da próxima não vai passar. Da próxima acaba passando também, e na outra, e na outra, e na outra. Então, é importante, o combinado não é caro. Por quê? Porque aí é que a gente vai conseguindo exigir com tranquilidade e o filho vai compreendendo também que é sempre para o bem dele. Por quê? Porque da outra vez que ele não cumpriu com o acordo, não saiu da maneira como ele esperava. Escutar com atenção a ordem dada, se quiser questionar a ordem, fazer com respeito. Tudo isso você pode ir ensinando a criança desde a mais tenra idade, né? Então, às vezes você vê ali aquela criança que ergue a voz com o pai, né? Chega a ser até algo, nossa, constrangedor, né? Às vezes, dependendo de onde você está ali, né? Mas por quê? Porque o pai e a mãe muitas vezes deixou escapar essa realidade, né? Exigir esse respeito, o tom da voz, né? É lógico que você é um pai e uma mãe que só grita com os seus filhos, é impossível esperar que lá na frente, né, você encontre uma pessoa totalmente equilibrada emocionalmente que não vá gritar, às vezes não com você, mas ela vai descontar em outro. Às vezes a gente tem esses problemas internamente. Então, é lógico que a sua voz também precisa ser uma voz ativa,
Lembrando sempre que voz ativa, forte, não necessariamente precisa ser uma voz, né, gritada, né? Raras vezes ali, mais uma chamada de atenção. E para a criança, né, o adolescente é aqui, é uma conversa reta, direcionada, né, com uma comunicação boa. Comunicação também não é aquilo que a gente entende, mas é aquilo que chega para o outro. Então, como que o outro entende a minha comunicação? Isso é conhecer os filhos, né? Depois, esses filhos que vão obedecendo através do respeito, eles vão obedecer mesmo longe de você. Isso é o sonho de todo pai e de toda mãe, né? Porque aí a gente vê às vezes uma educação super protetora, no sentido assim, eu vou proteger, eu vou colocar aqui numa caixinha, numa redoma, porque, né, eu preciso proteger ele do mundo, porque esse mundo está muito devasso, tá isso, tá aquilo, realmente. Só que aquilo que tem lá fora, tem muitas vezes dentro também. Quantas famílias que eu acompanho muitas vezes, que quer proteger o filho do mundo lá fora, mas muitas vezes não está olhando para o mundo que está entrando dentro de casa, né? Então é uma contradição muitas vezes que isso vai sendo vivido, né? Então qual que é o olhar mais atento, o que é mais fundamental na nossa vida para com as nossas crianças e adolescentes? É você ter a condição de trazer essa virtude para dentro de casa, para que você mesmo fique tranquilo quando ele sair. Você vai ter segurança de que você fez todo o possível, você deu o seu melhor, você mostrou-lhe as virtudes, você tem uma vida mesmo ali nos defeitos, nas dificuldades, mas uma vida honesta, reta, e com certeza essa vai ser a segurança para os filhos de vocês, mesmo quando eles começarem a sair de casa, vamos dizer assim, né? Dos 8 aos 11 anos de idade, qual é a virtude? Generosidade, prestar favores, ceder a vez, doar pertences e objetos, emprestar objetos, ajudar o irmão, aconselhar o amigo, rezar por aqueles que sofrem, ajudar quem precisa, ouvir atentamente, perdoar facilmente. Aqui, a virtude da generosidade, todas as outras, mas essa de modo especial, seu filho precisa ver em você. São atos concretos, né? Como é que você vai ensinar alguém, por exemplo, a doar algo de si, algum pertence, ou um agasalho que não serve mais, sem você fazer também, né? É difícil. E olha, as famílias que mais têm dado certo na educação da generosidade são aquelas que geralmente mantêm um ritmo, né, de assistência mesmo, né? Às vezes você tem alguma família aí perto de você que você sabe que sofre um pouco mais, que passa um pouco mais de necessidade, e você faz um combinado na sua casa de ajudar aquela família, de assistir aquela família, seja por meio da parte material, até mesmo, né, se você vive essa realidade, até mesmo pela parte espiritual. Que bonito que é uma família visitando a outra, mas pôr a mão na massa, isso é importante, né? Como um adolescente cresce visitando um lar dos velhos, né? A gente passou por isso, né, no primeiro ano aqui, nesse primeiro semestre com o primeiro ano do ensino médio. Gente, vocês precisam ver, né, aquilo que eles, os poucos que foram, o que eles voltaram detalhando, né, falando, nós vimos a emoção deles lá e dos idosos que receberam a visita, né? Então, como isso vai alargando, dilatando o nosso coração, né? A generosidade é a virtude de uma pessoa magnânima. O que é a magnanimidade? É um coração grande, dilatado. E o coração grande não é o coração bonzinho para todo mundo, a gente não está dizendo sobre isso, mas a gente está falando de um coração forte, que entende que não está nesse mundo sozinho e que precisa se doar ao outro. Aqui entra também um pouquinho do trabalho voluntário, né? Não só a campanha do agasalho, aliás, um agradecimento já para a campanha do agasalho aqui do colégio, né? Positivo para a parte de vocês, que estão sempre nos ajudando, mas não só esperar o frio chegar, mas ver o que é que o outro está precisando, né? De mais necessidade. Então, gente, isso vai trazendo a generosidade, isso vai criando o caráter do seu filho, né? Isso é muito bom, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de tanto egoísmo, de tanto fechamento. Para o adolescente isso é fundamental, né? Rezar pelos que sofrem, né? Se você tem a religião dentro da sua casa, aliás, independente da religião que você segue, mas como é importante, né? A própria palavra religião diz religar, né? Quer dizer, se é religar, é ligar de novo, é ligar algo que estava desligado. E a todo momento nós estamos desligados, a todo momento nós corremos o risco de estar desconectados, não só do transcendente, mas também uns com os outros, né? E acho que essa espiritualidade, manter uma espiritualidade, ter uma religião que traga
a disciplina também, né, que de alguma maneira traga um rito, né? Quer dizer, o ser humano ele precisa de um rito, né? Ele precisa de algo que o reconecte às coisas. Isso é fundamental, é importante. E aqui o rezar pelos que sofrem é isso, é elevar o pensamento naquele que eu sei que está passando por uma situação mais difícil do que eu estou. Olha, como que isso é importante e traz grandes frutos na vida do jovem lá na frente. Por quê? Porque ele para de ficar dizendo, né, que só ele sofre, né, que vai ser vítima lá na frente, né, que o mundo está sempre contra ele. Às vezes a gente escuta isso do adolescente, às vezes até de pai e mãe. Então quando você pensa em alguém que está sofrendo mais do que você, isso te ajuda a amadurecer também, a crescer na vida. Isso é muito importante. Ajudar quem precisa, ouvir atentamente, perdoar facilmente, fazem parte aí dessa compleição, desse combo, né, chamado generosidade. Dos 12 aos 15 anos, a virtude do trabalho, laboriosidade, o labor. Ter no mínimo 8 tarefas fixas dentro de casa. Se o seu adolescente ainda não trabalha, aliás, né, um ponto, né, Lucas? A gente vai falar isso na jornada do adolescente também. Qual que é a melhor idade para trabalhar, né? O meu filho tem aí 15 anos, mas eu acho que é cedo, né? Ele está ali e parece ser um ser tão frágil ainda, né? Para com isso. Né? Para de olhar para o seu filho e dizer que é um ser frágil, né? E que o mundo vai, né, quebrar ele, isso, aquilo, outro. Não, o seu filho vai crescer verdadeiramente através do trabalho. Ele precisa de um trabalho, ele precisa estar comprometido com algo, ele precisa entregar algo para alguém nesse sentido, né? Ele precisa de meta, de objetivo. Sabe que hoje nas nossas aulas de projeto de vida, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente encontra nos jovens, ali do 2º até mesmo do 3º ano do ensino médio, é a dificuldade muitas vezes de dizer o que é que quer fazer da vida, né? Por quê? Porque não tiveram ali uma experiência do trabalho, do labor, né? Claro que a gente sabe que são realidades para realidade, mas muitos dos jovens não têm essa experiência do trabalho, do labor, do mão na massa, né? Quer dizer, de entrar num horário, de ter que cumprir com aquele horário, de estar ali tendo que entregar um trabalho, né? De se sentir parte, de vestir a camisa, se sentir parte de algo, né? Gente, tudo isso é de suma importância para a vida do adolescente, para a vida do jovem também, né? Bom, se ele ainda não tem essa condição do trabalho, é importante que então, dentro de casa, ele tenha pelo menos 8 tarefas fixas. Lavar a louça, às vezes lavar até a própria roupa, né? Dependendo aí da sua realidade. Limpar a casa, arrumar a cama, né? Tem jovem que ainda não arruma a cama, né? Tá sempre tendo alguém que arruma por ele. Ele precisa disso, ele precisa dessa ordem, dessa organização e desse trabalho, dessa atividade dentro de casa, para se sentir responsável ali. Se trabalha e tem um trabalho remunerado já, ajudar com as contas de casa, isso é importantíssimo, é imprescindível, né? Limpar aquilo que suja, né? E isso é de fundamental importância. Se tem irmãos mais novos, aprender a cuidar dos irmãos. Olha, são atividades que vão ali gerando uma correspondência, uma corresponsabilidade muito positiva na vida dos adolescentes, né? Ajudar em ocasiões extras, tomar a iniciativa de colaborar, fazer bem feito e fazer até o fim, não esperar ser mandado, aproveitar o tempo com atividades úteis, né? Não pode passar o dia inteiro jogando videogame, não pode passar o dia inteiro fazendo o que quer da vida, né? Precisa ter hora para as coisas. Isso é fundamental, isso é importante. Vai aumentando a qualidade do seu serviço prestado também, vai se sentindo útil nesse mundo, né? A melhor coisa para o adolescente se sentir útil é trabalhar, se sentir útil, né? O adolescente vive falando assim, para que o grande desejo do adolescente é que ninguém encha os pacová dele, né? Mas no fundo ele precisa aprender a ser útil para também não encher os dos outros, né? E ele quer isso, no fundo. Se você apresentar isso a ele, ele vai se desenvolvendo dessa forma, né? Prestar um serviço voluntário, isso é muito importante. Pessoal, as virtudes devem ser sempre incentivadas num sentido positivo. Levar o filho a entender com alegria, né? Que será o resultado, essas virtudes terá como resultado um benefício próprio e também dos outros. O exercício da virtude ele é sempre uma equação ganha-ganha.
né? Não é ganha-perde, mas é ganha-ganha. O outro ganha, eu ganho também. Só é bom quem faz o bem e só é feliz quem é bom. Essa é uma equação que com certeza dá certo se nós aplicarmos nas nossas casas. Nós já vamos passando o nosso tempo e eu preciso encerrar a nossa aula. No nosso próximo encontro, nós vamos avançar um pouquinho mais sobre as virtudes e vamos já também ir dando os primeiros passos, saindo da infância e dando os primeiros passos da adolescência. Nós iremos abrir a jornada adolescência sem medo, né? Porque se você tem um filho já adolescente, se você tem um filho que está chegando na adolescência, ele causa pânico, ele causa aí, né, frio na espinha, fique tranquilo, porque no mínimo nós queremos nessa jornada te ajudar a acertar mais do que errar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.